Abordado por diversas vezes no Jornal da Clube, o abandono de veículos nas ruas é um problema difícil de solucionar. Submetido a diferentes medidas de competência municipal e estadual, a remoção dos carros e motos costuma lotar os pátios dos municípios da nossa macro-região. São carros que já tiveram uma história, já foram novos e circularam pelas ruas da cidade. Hoje se tornaram um problema e não é difícil se deparar com um desses em Ribeirão. Abandonado para todo lado, sucatas, né? Já não chega nem a ser mais carro, sucata. Neste ponto do bairro Ipiranga são dois, um em frente ao outro, sem janelas, cobertos com lona. Existem também exemplares sem rodas, sem portas, deixados rente à calçada. Em outro caso, uma cena ainda mais assustadora. O carro já não é identificável e se tornou depósito de lixo e entulho. É uma coisa estranha num lugar que é nosso, que do vai e vem, né? Que o movimento aqui é grande. Ciente do problema que prejudica a sociedade como um todo, a Transerp, a empresa que gerencia e fiscaliza o trânsito na cidade, pediu auxílio à população para denunciar os veículos em estado de abandono. A fiscalização em campo teve início e, na maioria dos casos, a identificação é feita através do chassi. O proprietário tem até 10 dias para remover o veículo do local. Se ele não remover o veículo, esse veículo vai ser prensado, né, e vai ser vendido como sucata. Agora, se ele for até o local retirar o veículo, ele tem que pagar o guincho e a estadia por dia. Lotando o pátio do Departamento de Trânsito, o problema acumulado só muda de endereço até que seja prensado e vendido como sucata. Na ocasião mais recente, 87 veículos foram arrematados em leilão. Prensado, o material seguiu para uma siderúrgica a fim de ser transformado em vergalhão para construção civil. A gestão do recolhimento de veículos já foi um problema muito maior na cidade. Anos atrás, o entorno da Central de Polícia Judiciária era tomado por veículos apreendidos nas mais diversas situações. Foram destruídos após acidentes de trânsito, apreendidos como parte de ações criminosas ou mesmo por documentos que não estavam em dia. A solução do Estado, que era corresponsável pela superlotação de veículos nas ruas do centro, foi a criação deste pátio, que já é considerado modelo às margens da rodovia Abrão à sede. Logo no primeiro dia de remoção, em 2014, foram trazidos mais de 100 carros e 2.000 motos. De lá para cá, são realizados periodicamente leilões online para venda desses veículos que foram apreendidos nas cidades de Ribeirão, Sertãozinho, Guatapará, Serrana e Pradópolis. Em São Carlos, a lei tem dificuldade para ser aplicada. Os veículos continuam sendo deixados pelas ruas. É o que vemos, por exemplo, no bairro Vila Neri. A professora do Departamento de Engenharia da UFSCar aponta as margens falhas. A legislação é um pouco falha com relação a isso, porque se o veículo estiver estacionado, mesmo deteriorado, em mais condições, mas um local que não tem proibição nenhuma, não tem regulamentação de advertência, nem placa de regulamentação, ele não pode ser recolhido, ele não pode ser multado porque ele não está cometendo infração. A cidade perde também em arrecadação. Na ideia da lei municipal, o dinheiro proveniente da venda dos veículos do pátio, que sempre está lotado, seria investido no Departamento de Trânsito de São Carlos. Enquanto as medidas efetivas não acontecem, os carros continuam sendo abandonados de forma irregular. Primeiramente, ele teria que regularizar a situação do veículo. Embora ele queira se desfazer, tem que deixar tudo em ordem. Ou seja, quitar os débitos referentes ao IPVA, porventura atrasado, licenciamento, seguro obrigatório. Depois, ele se dirigir ao Detran ou um local do Poupa Tempo, por exemplo, para entrar com um processinho e solicitar os formulários necessários, preencher, fazer todo o procedimento burocrático para então dispor desse veículo e recomendar ou dispor ele para reciclagem, por exemplo. Recentemente, a Prefeitura anunciou a abertura de licitação para a terceirização do pátio da Ciretran com algumas novas exigências, como a diminuição do valor do serviço de guincho e tarifas, além da construção de muros, câmeras de segurança e iluminação do local. Em Araraquara, desde abril de 2014, deixar o veículo parado por mais de 30 dias em via pública é considerado abandono e o proprietário pode ser punido. Mesmo sendo parte da legislação,
Pelas ruas da cidade, principalmente no Distrito Industrial, ainda é possível ver diversas carcaças e caminhões parados em meio à via. Neste outro ponto, o carro está estacionado sem as rodas dianteiras e sem qualquer condição de rodar. A pessoa que tem a intenção, de fato, de abandonar o veículo, ele não tem mais compromisso com esse bem. Então ele abandona na via pública e deixa lá o veículo aberto, né? Ele se torna inclusive um problema até de saúde, né? Na teoria, a multa é de R$ 3.500, além do recolhimento ao pátio do município. Mas esse ainda não existe e está em processo de licitação. Segundo o secretário de Segurança Pública, uma outra dificuldade é o reconhecimento do proprietário em casos como o dos caminhões do Distrito Industrial, em que não há placas e nem o número do chassi. Quando não há identificação do proprietário e não há presente nenhuma infração de trânsito que poderia culminar com a remoção do veículo via Código de Trânsito Brasileiro, aí nesse caso não tem o que fazer, né? Nós temos que de fato aguardar, né, o edital para que nós possamos implantar esse pátio no município e aí sim, né, levá-lo até recolhido até o pátio. Em Franca, é a Guarda Civil que se responsabiliza pelos veículos abandonados. Após denúncia da população, os agentes fazem a busca e notificam o proprietário, que tem 10 dias para recolher o veículo. Após esse prazo, ele é encaminhado ao pátio municipal. Mesmo depois da notificação, o proprietário ainda quiser recuperar esse veículo, ele vai ter que pagar as diárias relativas ao período que ficou apreendido esse veículo no pátio modelo. E por aqui não é comum encontrar os carros em situação de abandono. Já no pátio municipal, quase não existe mais espaço. Com os valores altos para o resgate, com multas, guincho e diárias, muitos proprietários não se interessam em regularizar e acabam deixando o carro por lá. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. O Detran, Departamento Estadual de Trânsito, esclareceu em nota que os veículos apreendidos por estacionamento irregular e abandono em via pública são de responsabilidade das prefeituras. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, o advogado especialista em trânsito Ademar Padrão. Em São Carlos, o advogado da Comissão de Trânsito da OAB, José Reis. Em Araraquara, o presidente da Comissão de Transportes da Câmara, Lucas Greco. E em Franca, o guarda civil Júlio César Tiradentes. Confeito, situação dos carros abandonados representa o quê? É um comportamento, aquilo que em psicologia se chama behaviorismo. Behave é comportamento. Essa ciência do comportamento ela é sempre feita com hábitos, costumes. Ela se situa no âmbito do que seria no direito do direito romano o direito consuetudinário e no âmbito grego ethos de ética. É o comportamento do ser humano, só que negativamente considerado. Mas, às vezes, nós temos que entender que as residências e muitas empresas produzem um descarte no que era o lixão. Hoje é o aterro sanitário. A construção civil produz um outro descarte, que é o entulho. Os hospitais, o lixo hospitalar. Nós temos um tipo de lixo, também resíduo sólido, que é tóxico, tão tóxico e tão perigoso quanto o hospitalar. E nós temos que considerar que são modalidades. No caso específico, pneus e veículos, uma espécie de lixo. É aquilo em que se transforma o produto da indústria comercializado, quando ele se transforma em lixo dentro da lei de Montesquieu, que é a principal da química. No mundo nada se perde, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí desacaba, tanto na química orgânica, como na química inorgânica. Orgânica, por exemplo, os alimentos. E aí nós temos um período curto de deterioração dos alimentos para se transformar em lixo. E esse dado fundamental, nós temos que entender também que é necessário que nós leiamos a lei de resíduos sólidos. Ele estabelece
uma política chamada de logística reversa, dentro da lei, de um princípio que toda empresa, no longo prazo, com estratégia, é responsável pelo lixo que a sua mercadoria se transforma. Então, nós temos que entender que a responsabilidade, hoje, é do poder público municipal, no entulho, do aterro sanitário, da encaminhamento do lixo hospitalar, mas no futuro, a logística reversa no mundo, dentro do que estabelece a Organização das Nações Unidas, diz que a atividade que deve ser cobrada da empresa para não jogar para o poder público. Se for da empresa, o custo do Brasil é grande, mas diminui. Se for do poder público, o custo é muito grande, porque o seu custo, quando se transforma em custo econômico, pesa muito por falta de produtividade e de eficiência. Em Ribeirão Preto está o advogado especialista em trânsito, Ademar Padrão. Doutor Ademar, para a gente tirar uma dúvida aqui, que ela virou e mexeu e ela volta. Afinal de contas, o carro está abandonado na rua. Quem é que vai retirar esse carro abandonado? Quem é que vai tirar esse resto que aí está? É a prefeitura, é o Estado, é a comunidade ou não é ninguém? Que a sorte nos proteja. Boa tarde. Boa tarde, professor Roberto e professor Golfeto. Aproveitando o que disse o professor Golfeto, eu estive pensando agora que o seguinte: Platão dizia há quase 2.500 anos que somente quando os filósofos se tornassem reis que as cidades estariam a salvo dos seus males. E, respondendo sua pergunta, na linha do que eu disse agora, parece que realmente o dono somos nós, os contribuintes, os administrados, nós somos os responsáveis por isso que nós estamos vendo. Na verdade, professor Roberto, não se trata mais de um veículo, é um material abandonado na via pública. E o poder público, ao contrário do que eu ouvi na entrevista agora de alguns gestores aqui da região, ao contrário do que ele disse, o Código de Trânsito prevê sim a retirada de objetos que não significam mais veículos. Então, a lei de trânsito ela é muito clara. O que é um veículo? A partir do momento que deixa de ser um veículo, é um objeto, é uma mercadoria ou é um produto abandonado na via pública. E isso, pela lei de trânsito, artigo 1º, parágrafo 2º, com a responsabilidade objetiva do parágrafo 3º, é encargo do poder público. E esse poder público é federal, estadual, municipal. No caso da remoção dos veículos, que foi mostrado agora, é sim uma prerrogativa dos municípios que são do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, são aqueles que têm um convênio com Brasília e o Estado de São Paulo, DETRAN. Se o município ele não exerce esse poder-dever de fiscalização, é o poder-dever de polícia administrativa, ele, inclusive, pode ser penalizado. Então, na verdade, é uma questão cujo pano de fundo, na verdade, é de gasto público que o poder público não quer ter, no caso, o poder municipal. E ele, na verdade, empurra para outras situações, como assistimos ano passado em Ribeirão Preto, na criação da Lei Municipal da Remoção do Veículo. Não é necessário uma lei, bastaria um ato do Poder Executivo, mediante uma portaria, e isso seria resolvido. Então, na verdade, é uma questão que ninguém quer assumir em termos de município e fica aí criando situações e passando para a população uma falsa sensação que está se defendendo a propriedade da pessoa, que infelizmente chegou numa situação de abandono, e ao passo que, na verdade, não. O que se quer é não cuidar disso e deixar para nós resolver. Infelizmente, é um desatino geral que está acontecendo e não deve seguir nessa linha que estamos assistindo. Eu vou agora até São Carlos, advogado da Comissão de Trânsito da OAB, José Reis. José, afinal de contas, o que está acontecendo em São Carlos quanto aos carros abandonados? A Prefeitura lavou as mãos também e está sobrando para quem tomar conta desse resto que fica nas ruas da cidade? Boa tarde. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a lei municipal, que deveria ser de iniciativa do Poder Executivo, tem um vereador que teve a iniciativa de fazer uma lei, mas essa lei ela não pode ser feita pelo Poder Legislativo, tendo em vista que ela cria gastos para o município. Então, se ela for uma lei feita pelo Legislativo, ela será uma lei inconstitucional. Então, teria que ser uma iniciativa do Poder Executivo, ou seja, ou através de um decreto ou através de uma lei municipal, prevendo multas para as pessoas que abandonam esses veículos nas ruas,
ou a criação de um pátio, que pode ser através de concorrência pública, aí o município só iria fiscalizar, nós teríamos muito mais retorno e ver as nossas ruas mais limpas aqui em São Carlos. O que acontece aqui é que ainda não se tem uma lei que preveja essas multas para os proprietários destes, que nós chamamos de veículos, mas na verdade não são veículos mais, porque se foram abandonados é porque não tem mais condições de uso e nem de transitar. Então ficam na rua acolhendo bandidos, acolhendo entulhos, e nós vemos as ruas feias. Não somente isso, mas atrapalhando o trânsito e também sendo criadouro de mosquito da dengue, enfim, um lixo na rua que o poder público, na verdade, deveria tomar providência, mas que não toma providência porque isso certamente gera algum gasto para o município. Aí fica o legislativo, o executivo e ninguém toma conta e ninguém toma providência nesse sentido. Eu vou agora até Araraquara. Presidente da Comissão de Transportes da Câmara, Lucas Greco. Falta política para dar um jeito nessa situação de ficar com o carro abandonado? Falta legislação ou tem legislação, não tem vontade política e tem também o descrédito da população? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando convosco nesta tarde. Nós temos o decreto executivo, né? É uma lei que veio por decreto do prefeito, de 25 de março de 2014, decreto 10.606. Na realidade, o que acontece é o seguinte, até estava pensando agora, ouvindo as reportagens, eu estou tão preocupado agora, no momento, muito mais preocupado, está tendo agora oficina agora no meio da rua dos carros abandonados, né? Então lá vende-se esse carro, vende-se peças desse carro. Então as oficinas estão operando no meio da rua em alguns bairros da cidade. Existe aí essa preocupação do poder público, não está conseguindo, porque nós estamos no nosso pátio também superlotado, né, também lotado. Nós não temos assim espaço físico, está feito novas licitações. Os pátios particulares também são saturados de veículos também. A preocupação é iminente de todas as cidades da região. Essa dificuldade nós estamos tendo, temos essa dificuldade, bandidos se escondendo de carro, criadores de Aedes aegypti, problema até de saúde pública. Então nós temos uma dificuldade muito grande em relação aos veículos abandonados. Mas a população realmente, esses carros, acho que tem uma responsabilidade de descobrir os verdadeiros donos desses veículos, que nós pudéssemos fazer. O IPVA hoje está sendo via protesto, enfim, IPTU via protesto, protestar essas pessoas também, para que possam mexer no bolso e também no crédito dessas pessoas também. Eu vou agora até Franca, Guarda Civil Júlio César Tiradentes. Júlio, quando vocês são avisados de que tem carro abandonado em qualquer lugar aí na cidade, qual que é a primeira atitude que vocês tomam ou o que vocês podem tomar para tentar tirar ou não? Fazer o que com o que está abandonado? Boa tarde. Boa tarde, professores. Aqui em Franca, a Guarda Civil Municipal, já existia uma lei, a 088/2011, onde veículo em estado de abandono seria notificado e recolhido ao pátio. Hoje foi ratificado para 277/2017, onde qualquer objeto em via pública será notificado e com o prazo de 10 dias não recolhido, será levado até o pátio modelo. No caso, a gente vai até o local e procura identificar o proprietário. Mesmo não identificando o proprietário, através de uma testemunha, a gente faz um documento alegando que o veículo, a partir daquele dia, tem 10 dias de prazo para ser recolhido. Sendo recolhido, ele vai até o pátio modelo. Que nem eu disse, vale salientar que pode ser carroça, pode ser trailer, qualquer tipo de objeto que estiver obstruindo a via pública. Nesse prazo foi notificado já mais de 500 veículos e não é interesse do caso da administração pública recolher esse veículo. Porém, se não houver interesse do proprietário ou alguém responsável, ele será recolhido até o pátio modelo.
E ainda tem muitos veículos em vias públicas, porém o trabalho está sendo bem feito e vale a população também entrar em contato com a Guarda Municipal através do 153, que será feito o serviço. Muito bem. Tomara que vocês não tenham reação contrária a quem deixa carro jogado na rua, não, porque de repente pode realmente se arrumar contra vocês, o que não é justo. Confetor, tudo aquilo que a gente ouviu até agora, para o cidadão, está vendo toda essa situação, está vivendo essa situação, esse tipo de sujeira que a gente está tendo aí jogada na rua, com o carro quebrado, abandonado, uma porção de coisa, está dizendo que o poder público falha? Falha junto com a sociedade. No carnaval... Quem que falha mais? Eu acho que mais segmentos da sociedade. Tá. No carnaval, durante anos, agora já há uns 10 que não ocorreu mais essa premiação. A cidade de São Paulo, Roberto, costumava criar e premiar com um troféu porcolino aqueles que mais conseguiam sujar determinados bairros. E eu me lembro que uma vez foi a Zona Leste. Eu falei, tô tudo corintiano. Porque, assim, depois foi ali nas proximidades do Parque Antártica. Mas o povo, de uma maneira geral. Tudo esporcátil. Um esporcátil. Então, o troféu porcolino. Mas eu notei uma esquizofrenia no comportamento dentro do behaviorismo. As pessoas são 80% mais asseados com as suas casas. Mas a cidade é uma extensão, seria uma extensão. Você tem uma habitação onde você mora e você é habitante da cidade. Sim. Se você for morador da cidade, você pode ser morador de hotel também, ocupante de uma vaga no hotel. Então, essa esquizofrenia, esse comportamento dúbio, precisa ser devidamente analisado à luz do conhecimento da psicologia, do porquê que o cidadão não se acha membro da cidade, como ele tem a casa dele, como locatário, como proprietário, como morador junto com alguma outra pessoa, dividindo um espaço com um morador. Mas essa ciência, essa atividade e esse comportamento é dúbio e precisa de haver um levantamento nesse particular. Agora, o que ocorre, Roberto, aqui nós entendemos que a TV mostra muito lixo, aí tem um sofá, um móvel velho, o cara joga o pneu, o outro deixa o carro abandonado. Esse é um problema de educação ambiental, porque a fronteira entre a economia e a ecologia que tem que entender que numa geração não pode deixar o consumo e a produção ser de tal maneira que represente como ativo econômico um passivo ambiental que será pago, se for pago, por gerações futuras, como nós já estamos das gerações passadas. Mas parece que nós conseguimos ganhar o troféu porcolino em maior quanto. Parece que a educação melhorou em alguns níveis, na ambiental piorou de maneira... Degradou, não, essa é a expressão correta. Degradou em termos de perder o grau. Sim. Entendeu? Isso aqui, o grau diminui. Assusta. Assusta, porque não é possível esse descaso, esse desinteresse, esse desrespeito àquilo que representa a definição de cidadania. Cidadania é consciência de direitos e de deveres. É a soma dos dois. Quando nós temos um equilíbrio entre os dois, a cidade vai encaminhando para a sua gestão menos problemática. Quanto menos o cidadão sujar o local em que ele habita, o bairro que ele mora, a praça que ele frequenta, a escola em que ele estuda, menos o custo Brasil, nesse item de preservação ambiental, incide sobre o custo geral e acaba proporcionando condições de nós competirmos do ponto de vista econômico e ecológico com os players internacionais que ultimamente estão muito agressivos. Volta a Ribeirão Preto. Advogado especialista em trânsito Ademar Padrão.
Doutor, digamos que o cidadão fica bravo aí com o poder público porque não recolheu o carro, enfim, entra na justiça. Ele alega o quê e pode ser ressarcido em dinheiro, ressarcido de que maneira, até na recuperação do meio ambiente? O que pode acontecer com ele? Professor Roberto, eu respondo aproveitando e fazendo um contraponto ao que disse o professor Golfetto em relação à responsabilidade. Eu entendo também que nós pecamos muito como cidadão, faltando de cobrar aí os administradores públicos, mas neste caso, essencialmente é o poder público o responsável pela solução do problema, até porque é um problema complexo que a população, de modo geral, não consegue compreender e não consegue enxergar a vertente de saída. Então, neste caso, um abandono de um veículo na via pública, independente da culpa e da causa, se o poder público não recolhe, no primeiro momento, a responsabilidade é dele, é objetiva, com base no artigo 1º, parágrafo 2º e 3º do Código de Trânsito Brasileiro, e a responsabilidade civil voltada ao Estado, que está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, é muito simples a questão. É a falta de vontade pública de tomar uma medida realmente efetiva, eficaz, para resolver o problema e, na verdade, ele responde em primeiro plano. E o Estado tem todo o aparato para, logo em seguida, identificando o proprietário, fazer o ressarcimento para o erário, que é o dinheiro público, dessa despesa que ele teve e até de uma indenização por dano ambiental, segurança do trânsito, que isso acontece muito, enfim. Então, o Estado tem sim na sua mão a estrutura, o aparato e o poder de resolver a questão. O cidadão, no meu entendimento, tem que fazer o que nós não fazemos, que é bater na porta desse administrador público e cobrar o resultado para que no futuro não seja dividida a conta, porque eu lembro que toda vez que o poder público é chamado em juízo e é condenado, isso é dividido por nós todos, né? Então, quer dizer, esse ciclo vicioso, ele pode ser interrompido a partir do momento que o poder público efetivamente dá efetividade para a lei de trânsito, que, volto a dizer, ela é muito clara, não precisa nem de legislação complementar municipal, mas já que os municípios querem legislar, legislem e arregassem as mangas e trabalhem. Aí a coisa se resolve. Eu vou agora até São Carlos, o advogado da Comissão de Trânsito da OAB, José Reis. Uma pergunta para você que está me passando pela cabeça depois de estar ouvindo todos falarem aqui. Cidadão desconfia, tem noção de que deixar carro abandonado na rua também é uma questão de trânsito? Olha, na verdade é o seguinte, é a questão de trânsito. Mas como a população muitas vezes só reage quando isso dói no seu bolso, eu entendo que o poder público deveria notificar essa pessoa e após a notificação, dado um prazo para que ela tomasse providência, incidiria na remoção desse veículo e em uma multa. Porque nós vemos, a multa ela é criada por quê? Porque se for somente através de divulgação, de publicidade, as pessoas não atendem àquela lei. Então, toda lei ela vem acompanhada de uma sanção. Ou seja, a lei existe, mas precisa de alguma coisa que pese ou que doa no bolso do cidadão. Caso contrário, ele não cumpre aquela lei. Eu acredito que o que falta muito hoje é isso. Como o entrevistado que me antecedeu disse, nós temos leis específicas, não necessitaria de uma lei municipal, mas se houver essa lei municipal e que a Constituição permite que o município legisle em caso residual, quando a Constituição não prevê isso, então pode sim o município legislar sobre isso. Se nós tivéssemos uma lei municipal com um sistema de notificação, remoção e uma penalização desse contribuinte que abandona não só veículos, mas abandona qualquer coisa na rua, nós teríamos muito mais efetividade no cumprimento disso. Lembrando que nós vimos um exemplo no passado, ocorreu numa Copa do Mundo, em que o Japão veio participar aqui no Brasil da Copa do Mundo e após o jogo, as pessoas recolhiam os lixos, as sacolinhas. Isso ficou, tornou assim um exemplo para nós e um caso de admiração. Por quê? Nós não temos esse costume. Ao contrário, deveríamos sim ter esse costume. Ou seja, o lixo que nós criamos, nós deveríamos ser responsáveis por eles.
Aí a prefeitura, o poder público tem que entrar, criando sanção, criando leis específicas para poder regulamentar isso e através de uma multa, que é incidindo nesses proprietários, a educação ela se tornaria mais efetiva e forçada, porque somente através de publicidade e pedido não temos condições. Em Araraquara está o presidente da Comissão de Transportes da Câmara, Lucas Greco. Na sua cidade, dá para se ter pontos onde os carros são mais abandonados, são descartados, ou precisa se fazer um levantamento para atacar esse problema aí? Eu vou fazer um requerimento ao Executivo. Haja visto que em Araraquara nós temos a nossa lei municipal, né? O decreto nosso. Eu acho que dá para a gente ser mais contemplado nesse momento, eu acho, de tão crucial que nós estamos vivendo com carros abandonados em Araraquara. Tem muito carro abandonado. Eu acho que a maneira de ser punitiva, tentar de uma forma descobrir os proprietários, legítimos proprietários, que nós estamos. Eu acho que não é difícil, porque normalmente o carro é abandonado em frente à residência do dono do veículo. Não é difícil, ou no quarteirão onde ele reside. Então fica fácil, acho que não tem muita dificuldade em descobrir o verdadeiro dono do veículo abandonado, essa carcaça abandonada, esse carro sem condições de uso, sem condições de tráfego, com certeza sem IPVA recolhido, sem licença recolhida, com certeza é um problema de saúde pública, um problema ambiental também. Nós vemos carros encostados nas guias, nas sarjetas, acaba impedindo o fluxo da água pluvial, é uma dificuldade muito grande. Eu vou fazer um requerimento e apresentar à Prefeitura essa semana ainda. Eu vou agora até Franca, Guarda Civil Júlio César Tiradentes. Júlio, quando vocês chegam num local e que tem lá o carro abandonado, o que você sente da população? A população fica brava, tenta interferir, o dono que mora ali perto tenta também interferir. Afinal de contas, qual que é a reação da população que você está sentindo? Então, professor, como o senhor mesmo veio a salientar, infelizmente, existe a rejeição de muitos, porque eles alegam que o veículo está na porta da casa dele, de frente à casa dele, e, no caso, o veículo não está abandonado. Mas a lei fala que o veículo está em estado de abandono. E vale salientar também que a via é de uso comum, não de uso próprio. Muitos acham que a porta da casa dele, ele pode montar uma barraca, pode deixar um veículo abandonado, que ali faz parte da residência dele. E, na verdade, é do portão para dentro. Já houve muitos casos de resistência e houve a necessidade de conduzir até o plantão policial, por desobediência ou resistência. Porque quem está em volta, porém, fica satisfeito. Porém, o proprietário não gosta muito da situação. Mas se houver necessidade de conduzir até o plantão policial, vai ser feito, porque a cidade de Franca é uma cidade muito limpa e vai continuar sendo feito trabalho para mantê-la limpa. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o advogado especialista em trânsito Ademar Padrão. Em São Carlos, o advogado da Comissão de Trânsito da OAB, José Reis. Em Araraquara, o presidente da Comissão de Transportes da Câmara, Lucas Greco. E em Franca, o guarda civil Júlio César Tiradentes. Ao meu lado, Vicente Golfeto. Golfeto, o cidadão deve entender que o abandono é o mesmo que morar numa cidade suja, não tomar a mínima, deixa para lá, porcolino à vista. Porcolino, não deixa de ser, Roberto. Agora, nós temos que entender o seguinte: sofá, guarda-roupa velho, escrivaninha, pode. Pode deixar e... Agora, carro não. Eu não estou indo. Pneu pode ou não? Eu não estou indo... Carro e pneu, o tempo de duração é igual ou pior para o pneu. Então depende, viu? É verdade. É tal história. Então, por exemplo, um resto de asfalto pode no entulho ou não. Então precisa ficar claro isso, porque senão é uma confusão jurídica, você entende? É uma dá tentativa... brecha para todo mundo. Dá uma tentativa de justificar o injustificável, porque não entendeu o problema, né? E quando não entende é difícil. Mas o Frederico da Prússia, no livro Arte da Guerra, ele diz que quando ele queria punir uma província, contrariamente ao que foi dito aí de Platão, quando ele queria punir uma província, ele não tinha dúvida, ele nomeava um filósofo. Porque ele só ficava pensando e não fazia nada.
que é uma maneira de resolver todos os problemas da cidade do ponto de vista negativo. Esse é o outro dado. É preciso ser duro com o problema, mas até compreensivo com as pessoas. É costume. E o direito consuetudinário é mais forte do que a lei. Com a lei, com o costume, você faz uma cultura que produz o direito consuetudinário, que em grego é ethos, ethos de ética. Para ficar bem claro, o direito tem que ser fundamentalmente ético. E mostra também de maneira clara que uma sociedade é muito mais evoluída quando ela é dirigida pela ética e menos pela lei. Quando precisa muita lei, uma lei para disciplinar a coleta de lixo, uma lei... Não vai virar nada, Roberto. Em absoluto, não vai conseguir absolutamente nada. Então, eu entendo que nós temos que esperar a logística reversa, mas primeiro saber o que é isso. Logística reversa é entender a amplitude da lei de resíduos sólidos e atuar fundamentalmente no processo demorado, mas na linha da educação ambiental, na consciência das pessoas, como a mídia tem feito e a Clube mostrado, a sujeira que se faz da cidade, como você falou, o troféu Porcolino distribuído em abundância. Você não quer resolver uma situação, faça reunião. Bom, aí então não vira nada. Não vira nada, está tudo em casa. Mas eles tinham brigado? Por quê? Porque unir de novo? Porque reunião é porque eles estão brigados, né? Provavelmente mais do que brigados. Obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua colaboração, Roberto. Bom fim de semana para você. A você também, muito obrigado.